Boa noite a todas, boa noite a todos. É com muita honra que a Universidade Estadual do Piauí, UESP, campus Professor Barros Araújo, curso de Direito, recebe o professor PhD Eduardo Chagas para o ciclo de palestras sobre Direito, Liberdade e Justiça em Hegel e Marx. O professor Eduardo Chagas, ele possui graduação em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, mestrado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em Filosofia pela Universität Kassel, na Alemanha, e pós-doutorado em Filosofia pela Universität Münster, da Alemanha. É professor efetivo do curso de Filosofia e do programa de pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal do Ceará, UFC, professor do programa de mestrado profissional em Filosofia e professor colaborador do programa de pós-graduação em Educação Brasileira da FACED, UFC. Atualmente é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, PQ nível 2, e é editor da revista Dialetos. Agradecemos ao professor Eduardo Chagas por aceitar nosso convite. E hoje a palestra é sobre Direito, Liberdade e Justiça em Hegel. E após a exposição do professor Eduardo Chagas, abriremos blocos de inscrições e debates aos participantes. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Boa noite a todos e a todas. Queria inicialmente agradecer a Amélia Maciel pelo convite que me fora feito, né, para que eu tecesse um pequeno comentário sobre a ideia de direito em Hegel e Marx. Queria agradecer à professora, novamente, a Amélia Maciel, da Universidade Estadual do Piauí, agradecer à Universidade, né, Estadual, a UESP, agradecer a todos os amigos, aos colegas aqui presentes, por insistirem, né, para que nós pudéssemos ter essa pequena live diante dos incidentes, né, diante dos problemas que acabamos de ter, mas, enfim, vamos tentar realizá-la mesmo com as nossas dificuldades. Então, hoje eu fiquei de falar um pouco sobre direito, liberdade e justiça em Hegel. E tem uma obra famosa do Hegel, particularmente a sua última obra, grande, que foi escrita 10 anos antes de sua morte, em 1821. Hegel morreu em 1831. Que são os princípios da filosofia do direito. E nessa obra, os princípios da filosofia do direito, há uma proposta de Hegel sobre o direito. Ou seja, Hegel defende uma ciência filosófica do direito. A ciência filosófica do direito não é idêntica à ciência positiva do direito. Ou seja, a ciência filosófica do direito que Hegel defende não é idêntica ao direito civil, ao direito jurídico, ao direito positivo. Ou seja, Hegel defende uma ciência filosófica do direito que tem como fim a ideia da liberdade e da igualdade para todos os indivíduos. Ideia essa que tem que ser não só para todos, não só universal, mas tem que ser efetivada. Então, nessa ciência filosófica do direito, né, portanto, uma ciência filosófica, uma ciência rigorosa, que tem como fim, né, a liberdade e a igualdade para todos, pressupõe para Hegel mediações, né? Pressupõe momentos para que essa liberdade, essa igualdade sejam garantidas de forma universal e de forma realizada, efetiva. É necessário se desvincular, vamos dizer assim, né, de um pensamento, de uma opinião, assim, imediata, que Hegel é um filósofo abstrato, que Hegel é um filósofo, vamos dizer assim, né, totalitário. O que a gente vai ver aqui, pelo contrário, né, um filósofo que vai defender a ideia, né, do direito, ou a ideia filosófica do direito, que é a ideia da liberdade e da igualdade, e que precisa de mediações, portanto, não de forma imediata, não de forma abstrata, e que precisa
está essa ideia da liberdade, da igualdade, que é a ideia do direito para Hegel, essa ideia precisa estar efetivada, realizada. E uma das mediações fundamentais é precisamente o direito jurídico. Ou seja, embora Hegel não identifique, né, a sua ciência filosófica do direito, que tem como fim defender a ideia da liberdade e da igualdade para todos, essa ciência filosófica do direito pressupõe mediações para que nós possamos pensar de forma universal e realizada a ideia da liberdade e da igualdade. Uma dessas mediações é precisamente o direito jurídico, o direito civil, o direito positivo. Né? Embora a ciência filosófica do direito não trate da questão da liberdade, da igualdade, no sentido factual, no sentido empírico, como o direito positivo, né? Tá certo? Porque o direito positivo vai tratar a questão da igualdade, da liberdade, a partir da facticidade em que o juiz, né, tomará as leis como universais e vai, através das leis, julgar, vamos dizer assim, né, uma dada ação humana a partir de uma facticidade e achar que esse julgamento é universal. Na verdade, né, o juiz, ao julgar algo a partir da facticidade, a facticidade é empírica e o juiz também não é universal, ele também é parcial. Logo, há uma intervenção, vamos dizer assim, subjetiva, particular do juiz, né, ao analisar uma dada ação humana dentro de uma dada facticidade. Por quê? Porque o direito positivo traz essa ideia também, né, da liberdade e da igualdade para todos os indivíduos. Né? O direito civil, na modernidade, para Hegel, ele é um avanço, ele é um ganho, porque pela primeira vez na história da humanidade, com o direito civil, com o direito jurídico, os indivíduos humanos, né, independente de cor, de raça, de profissão, são considerados pessoas, são considerados personas, personalidades. Né? Daí, o indivíduo como persona não é um indivíduo vegetal, não é um indivíduo mineral. Né? É um indivíduo persona que tem liberdade e tem consciência. Então, só o indivíduo persona, né, que tem liberdade e consciência, né? E pelo fato de ter liberdade e consciência, todo indivíduo humano é igual. Ou seja, o indivíduo persona é um indivíduo que não pode ser tratado como coisa. Não é uma coisa, não é um objeto. Logo, o direito positivo, o direito jurídico, serve de escudo de proteção contra a reificação, contra a coisificação humana. Ou seja, o direito é um avanço que significa uma barreira, né, a qualquer pretensão de sociedade baseada na escravidão, baseada na servidão, na medida que os indivíduos são considerados livres e iguais. Né? O direito positivo só consegue garantir a liberdade e a igualdade ao considerar os indivíduos como persona, abstraindo as condições sociais, materiais nas quais os indivíduos estão inseridos. Então, abstraindo essas condições materiais, pode-se dizer, aí o direito vai anunciar, que todo indivíduo é livre e igual, né? Mas sem levar em consideração as condições nas quais os indivíduos estão inseridos. Ou seja, o direito vai garantir uma liberdade, uma igualdade, portanto, indeterminada. Uma liberdade, vamos dizer assim, sem mediação. Ou uma liberdade, uma igualdade meramente formal, abstrata, meramente anunciada pelo direito, embora importante. Né? E essa noção do indivíduo como persona significa que não é um indivíduo qualquer, é um indivíduo que é persona, portanto, é um indivíduo que se exterioriza. Né? O indivíduo pessoa, ele se exterioriza, ele vem para fora, ele se objetiva, ele busca, né? O indivíduo pessoa busca sair de si, portanto, não é uma identidade muda, né? Não é um indivíduo colado com a sua natureza, é um indivíduo que é livre e consciente, mas não é uma liberdade, uma consciência muda, é uma liberdade, uma consciência que vem para fora. E o direito é justamente garantir isso, que o indivíduo seja, né, considerado livre, que o indivíduo seja considerado igual ao outro e que o indivíduo tenha direito de sair para fora, né, se objetivar e, como resultado da sua objetivação, tenha o direito à posse e que essa posse seja reconhecida como produto da sua liberdade e da igualdade. E esse reconhecimento da posse é precisamente para o direito à propriedade privada. A propriedade privada
ela é um momento constitutivo da liberdade e da igualdade entre os homens. Portanto, para o direito jurídico, direito positivo, né, a própria forma de legitimação e ordenamento da sociedade moderna, que é a sociedade burguesa, o direito positivo vai dizer que uma sociedade livre é uma sociedade baseada na liberdade e na igualdade dos indivíduos e que a propriedade privada, né, é resultado da liberdade e da igualdade entre os homens e que ela não pode ser negada. Né? É um momento constitutivo, vamos dizer assim, o problema do direito é não levar em consideração as condições materiais dessa liberdade, não levar em consideração as condições materiais, sociais dessa liberdade, dessa igualdade. Né? Certo? E o direito, vamos dizer assim, né, vamos dizer assim, julga a ação humana apenas a partir, vamos dizer assim, da lei, sem levar em consideração as condições de possibilidade da responsabilidade da ação humana. Então, ele vai dizer, olha, é interessante essa ideia da liberdade, essa ideia, né, da igualdade definida pelo direito civil, pelo direito jurídico. Eu, né, Hegel, que defendo uma ciência filosófica do direito, tomo o direito civil como um momento também constitutivo, né, para se falar da ideia da liberdade, da ideia da igualdade, mas a liberdade e a igualdade não podem ser garantidas só no campo da lei, só no campo da formalidade, só no campo do direito. Por quê? Para que os indivíduos respeitem a liberdade e a igualdade do outro, é necessário que os indivíduos tenham consciência. É necessário que os indivíduos tenham uma consciência universal, né? E saiba que o que o outro quer é o que ele quer. Os indivíduos saibam que o que eles desejam são o que os outros desejam. Então, se eu quero ser livre, o outro também quer ser livre. Se eu quero ser tratado como igual, o outro quer também ser tratado como igual. Então, ele vai dizer que o direito precisa, além do direito, de uma moralidade, ou seja, de condições, né, que desenvolvam a subjetividade humana, condições que façam com que o indivíduo respeite, de fato, né, a igualdade e a liberdade. Senão, essa liberdade, essa igualdade é respeitada, mas forçada pela lei, né, de forma externa aos indivíduos. Então, para que a legalidade funcione, e através da legalidade os indivíduos reconheçam reciprocamente como iguais, como livres, só a legalidade não basta. Não, é necessário, além da legalidade, ou além do direito jurídico, é necessário o que a gente chama de uma moralidade, ou seja, de condições, né, espirituais, culturais, educacionais que desenvolvam a subjetividade humana, que façam com que o indivíduo, né, respeite, reconheça o outro como livre, como igual. E não só, né, forçado pela lei. Ou seja, para que o indivíduo, né, respeite a legalidade e não entre em conflito com o outro, né, ou não se sobreponha ao outro, na medida que o direito resguarda a liberdade e a igualdade, mas por cima, né, escondendo o que está por trás da lei, que são forças materiais, né, interesses materiais, que faz com que um se sobreponha ao outro. Né? O direito diz que todos os homens são iguais. O direito civil diz que todos os homens são livres. Mas por trás dessa igualdade, dessa liberdade, que são formais, tem o quê? Indivíduos com posse, indivíduos com bens, indivíduos com propriedades, né? Indivíduos com condições materiais distintas, faz com que uns se sobreponham aos outros, né? E se gere conflitos na sociedade, né? Ou se gere dominação de uns sobre outros. Então, para que os indivíduos se respeitem, os indivíduos, né, se reconheçam como livres, como iguais, não basta para Hegel só o direito jurídico. Né? O direito jurídico, embora seja importante, o direito positivo, é necessário também o desenvolvimento da subjetividade. É necessário que o indivíduo, né, tenha condições para que ele tome consciência que ele é igual e livre ao outro. É o que Hegel chama de moralidade, ou seja, colocar condições culturais, espirituais, educacionais, para que o indivíduo tenha condição, né, de
de desenvolver a sua espiritualidade, de desenvolver a sua internalidade, de desenvolver a reflexão. Ou seja, no campo da internalidade, no campo da reflexão, o indivíduo toma consciência de si e consciência do outro. Né? Toma consciência que ele é livre e igual, assim como também o outro é livre e igual a ele. Ou seja, na medida em que, além do direito, há essas condições espirituais, essas condições para o desenvolvimento do espírito, né? Fazendo com que o indivíduo tenha a condição de internalizar a sua ação, interiorizar a sua ação, refletir sobre a sua ação é uma ação que deliberada, é uma ação consciente, não é uma ação, vamos dizer assim, sem noção, né? Não é uma ação mecânica, não é uma ação coisificada. Então, para que a legalidade funcione, é necessário uma moralidade para que a ação, né, respeite, para que a ação reconheça a igualdade e a liberdade entre os homens, é necessário que essa ação seja o quê? Interiorizada, internalizada, ou seja, que ela seja refletida, que ela seja desenvolvida. Né? Portanto, uma sociedade que pressupõe a ideia da liberdade, a ideia da igualdade, não pode ser só regida pelo direito jurídico. É necessário, além da legalidade, além do direito civil, para se pensar, né, assim, uma ideia da justiça, uma ideia da igualdade, ideia essa própria de uma ciência filosófica do direito, né, ideia essa que tem que estar presente na sociedade de forma universal e efetiva, é necessário, além do direito jurídico, é necessário o desenvolvimento da espiritualidade, da subjetividade. Por que isso? Porque sem o desenvolvimento da subjetividade, sem o desenvolvimento da espiritualidade, nós vamos ter indivíduos coisificados, indivíduos reificados, indivíduos que irão aceitar facilmente uma sociedade que vai negar a liberdade, uma sociedade que vai negar a igualdade. Nem toda sociedade legal quer dizer que, né, seja universal. Nem toda sociedade legal não quer dizer que tenha legitimidade. Então, para que o indivíduo não seja refém de uma legalidade que pode ser autoritária, de uma legalidade que pode ser fascista, nazista, né? Ou autoritária, que negue a própria, mesmo no campo da legalidade, né? Mas sem legitimidade, que nega a legalidade, que nega a liberdade e a igualdade, para que os indivíduos resistam, não aceitem, né, uma legalidade que coloque em xeque a liberdade e a igualdade, é necessário que os indivíduos tenham que tenham consciência, tenham capacidade de reflexão, tenham capacidade de interiorização, de forma que sua ação seja uma ação consciente. Se é uma ação consciente, o indivíduo irá respeitar, né, a igualdade e a liberdade entre os homens, né? Irá reconhecer o outro como livre e igual a si mesmo. Então, o desenvolvimento da subjetividade, o desenvolvimento da espiritualidade é fundamental para se pensar, né, uma sociedade da liberdade, da igualdade, na acepção do direito em Rio, além do direito civil. Né? E, além, vamos dizer assim, do direito civil, que defende que todos os indivíduos são iguais, mas que fica na forma da lei, né, que fica na abstração, e além, né, da consciência, vamos dizer assim, desse direito, que nós somos iguais, somos livres, pelo campo da subjetividade, Hegel levanta a necessidade de mediações para que nós possamos falar de uma sociedade livre, para que nós possamos falar de uma sociedade da liberdade, da igualdade. Vejamos, sempre diz que o Hegel é abstrato, né, que o Hegel é imaterial, o Hegel é um pensador absoluto, a gente não vai entender, né, um filósofo que está defendendo a liberdade e a igualdade e defendendo mediações concretas para se falar de liberdade e de igualdade. Ou seja, a liberdade ela tem que se dar no campo da lei, para Hegel, né, no campo formal, ok, em que a individualidade é reconhecida, todo indivíduo como indivíduo é uma pessoa, é livre ao outro. Essa liberdade e essa igualdade tem que ser internalizada no campo da cultura, no campo da educação, no campo da formação, mas essa liberdade e essa igualdade tem que ser garantidas no campo das instituições. Ou seja, tem que ter mediações, né, para que essa liberdade e essa igualdade sejam, de fato, universais e efetivas. Né? E essas mediações tomam
toma principalmente, vamos dizer assim, né? A família, a sociedade civil e o Estado. Né? Ou seja, que a liberdade e a igualdade não pode só estar no campo da lei, que a liberdade e a igualdade não pode estar só no campo do pensamento, mas ela tem que estar no campo da convivência, né? No campo da comunidade. O homem é um ser que vive, mas também convive com o outro. O indivíduo tem liberdade e igualdade não só no campo da lei, não só no campo do pensamento, mas o indivíduo tem liberdade e igualdade quando a sociedade dá essas mediações, né? E nessas mediações, a liberdade e a igualdade podem ser exercidas, podem ser realizadas. Né? E o rei toma aqui como mediação a família, mas uma outra concepção de família, né? Uma família não só para garantir mão de obra para o capital, né? Uma família não só para ter uma visão assim, né? De domínio de um sobre o outro, mas uma noção de família em que a liberdade e a igualdade são reconhecidas, em que a liberdade e a igualdade são, vamos dizer assim, efetivas. Né? Ou seja, a ideia do direito, a ideia de uma ciência filosófica do direito pressupõe a ideia da liberdade e da igualdade sendo realizadas, sendo efetivadas, sendo experimentadas na própria sociedade. Daí, Hegel vai pressupor aqui a família, porque é o momento que o indivíduo tem uma relação, né, com o outro de forma imediata na realidade concreta. Né? Quer dizer, uma família na perspectiva do direito, na perspectiva da liberdade, da igualdade, é uma família em que há um reconhecimento mútuo entre os indivíduos. Né? Ou seja, onde há o reconhecimento da liberdade do outro, em que há o reconhecimento da igualdade do outro, ou seja, que os indivíduos são livres e iguais. Uma família, na perspectiva do direito filosófico, né, que resguarda a liberdade e a igualdade, é uma família em que há um reconhecimento entre homem e mulher, né, entre os pais, que há um reconhecimento no casamento, que há um reconhecimento na família, ou seja, que não há a dominação do homem sobre a mulher ou da mulher sobre o homem, ou a dominação dos pais sobre os filhos sobre os pais, né? Ou seja, uma sociedade na perspectiva do direito requer a mediação da família, mas entendendo a família como um momento imediato, baseado na imediatez do amor, do sentimento, em que os indivíduos experimentam, né, de forma recíproca, de forma simultânea, o reconhecimento da liberdade e da igualdade. Ou seja, quando há casamento para Hegel, né, numa sociedade livre, ou quando há família numa sociedade livre, pressupõe que os indivíduos estão tendo que consentimento mútuo, né? Estão se afirmando mutuamente. Daí, o casamento, né, que vai constituir a família para Hegel, é uma união não só física, não só para a reprodução, né, não só para a satisfação dos instintos, dos desejos, mas o casamento como mediação para a família é uma união espiritual, né, onde o indivíduo está exercendo esse reconhecimento recíproco da liberdade e da igualdade. Ou seja, na família, né, no sentido da concepção do direito de Hegel, pressupõe esse experimentar, né, do reconhecimento real, concreto, da liberdade e da igualdade. Ou seja, os indivíduos, né, quando se amam, os indivíduos consentem, né? O amor é uma forma de consentimento de viver com o outro, né? E não uma imposição, não uma obrigação, não é uma junção por interesse, é uma junção meramente física, né? Da sua individualidade recusa, né? Fechada, preocupada apenas consigo mesmo e forma uma unidade com o outro, né? Você se perde para se encontrar no outro, ou seja, uma unidade na diferença. Ou seja, nós temos que pressupor uma sociedade em que as mediações dessa sociedade, como aqui a família, sejam experiências, né, de consentimento, né, de reconhecimento mútuo entre os indivíduos, o reconhecimento que os indivíduos são livres e iguais. Sabe? E aí Hegel vai, né, na medida em que a família é essa relação imediata, baseada no amor, baseada no sentimento, no qual, né, há um reconhecimento recíproco da liberdade, da igualdade, a família ela se junta com outras famílias, os membros das famílias crescem, né, e se constituem como sociedade civil.
E a sociedade civil, para Hegel, no sentido de uma sociedade do direito, é uma sociedade civil em que a esfera das carências humanas, das necessidades humanas, em que os indivíduos na modernidade, embora sejam indivíduos com direito, né, assim, reconhecidos como cidadãos, os indivíduos, né, que estão preocupados apenas com seus interesses e fazem referências a si próprios, mas na sociedade moderna o indivíduo não pode ser sem a sociedade civil, ou seja, sem a relação com o outro. As suas necessidades, seus interesses não podem ser satisfeitos sem a mediação do outro, ou seja, sem as relações sociais, que se dão pelo trabalho. Né? E é interessante aqui, né, falar de uma ideia do direito, uma ideia filosófica do direito, de uma ciência filosófica do direito, que defende a ideia da liberdade, da igualdade para todos. Essa liberdade e essa igualdade, né, não pode ser plenamente efetivada sem o reconhecimento do trabalho. É o reconhecimento do trabalho, é o reconhecimento do outro. A sociedade moderna é uma sociedade do trabalho. É o trabalho que cria as condições para a produção e a reprodução da espécie. É o trabalho que cria as condições, né, para satisfazer nossa liberdade, satisfazer nossas necessidades e criar as condições para a liberdade. Mas, na modernidade, o trabalho está sob o jugo do capital. Né? O trabalho é um trabalho explorado, em que não há, vamos dizer, as condições para a realização da liberdade e da igualdade entre os homens. Daí é importante a reivindicação, né, de Hegel, de uma sociedade do direito, que tem como fim a ideia da liberdade, a ideia da igualdade, pressupondo aqui o reconhecimento do trabalho. Isso significa o quê? Uma crítica, né, de Hegel ao modo de ser da sociedade moderna, baseado na exploração do trabalho, baseado num trabalho que não garante igualdade, que não garante liberdade, né, de um trabalho que não pode ser reconhecido pela sociedade moderna. Se o trabalho não pode ser reconhecido, os outros não podem ser reconhecidos como iguais. Né? Se o trabalho nega a liberdade, o trabalho não pode ser reconhecido como atividade da liberdade, da igualdade entre os homens. Né? Vejamos que o Hegel está falando aqui de uma noção filosófica do direito que defende a ideia da liberdade, da igualdade. Liberdade e igualdade é no campo da lei, no campo da subjetividade, mas no campo das mediações, né, natural, na família e no campo do trabalho. Ou seja, que não, o direito não pode estar dissociado, né, do próprio direito jurídico. O direito não pode estar dissociado da cultura, não pode estar dissociado da formação, né? Nós não podemos falar de legalidade sem formação, sem o desenvolvimento da subjetividade, e nós não podemos falar de direito sem o reconhecimento do trabalho, né? O reconhecimento daqueles que criam as condições para a satisfação das necessidades humanas, daqueles que criam as condições para a própria sociedade ser sociedade. Ou seja, nós não podemos ter uma sociedade livre, uma sociedade igual, só na perspectiva da legalidade, só na perspectiva do direito, vamos dizer assim, né, civil. Uma sociedade do direito, entendendo o direito no sentido filosófico, além da legalidade, além, né, tem que ter também as condições para o desenvolvimento da subjetividade, tem que ter o reconhecimento daqueles que trabalham, o reconhecimento daqueles que contribuem para a própria liberdade e igualdade. Não há liberdade sem as condições para satisfazer as necessidades humanas. Então, nós temos uma sociedade moderna, né, em que os indivíduos têm direito, né, anunciado pelo direito civil, que os indivíduos têm, em princípio, né, condições para o desenvolvimento da subjetividade, né, mas uma sociedade moderna fundada por uma economia em que o trabalho é explorado, em que o trabalho não é a condição da igualdade e da liberdade. E ele vai dizer, olha, não há sociedade sem um reconhecimento do trabalho. Não há liberdade e igualdade sem um reconhecimento daqueles que, né, colaboram para que a sociedade seja a sociedade, que é o trabalho. Né? Claro que aqui não é o trabalho assalariado, não é o trabalho explorado, mas é o trabalho como expressão da liberdade e da igualdade entre os homens. Né? À medida que o indivíduo trabalha, o indivíduo reflete. À medida que o indivíduo trabalha, o indivíduo pensa. Então, o trabalho como condição de desenvolvimento do pensamento, da liberdade humana. Então, a sociedade civil, para regar a esfera, por um lado,
da carência, é a esfera da necessidade humana, e a carência humana ela não é só física, ela não é só individual, ela é também social, e só pode, né, a carência individual ou a carência natural ser satisfeita socialmente, ou seja, pela mediação do trabalho. A sociedade civil, além de ser a esfera, né, da carência, a esfera da necessidade, ela também, é o que a gente chama, ela também é a esfera, né, das corporações, ou seja, das organizações em que os indivíduos se organizam para defender seus interesses, e ela também é a esfera que o Rick chama da polícia, o que hoje a gente usa a esfera da administração, que visa garantir o universal, que visa garantir os interesses coletivos, garantir habitação, garantir alimentação, garantir moradia, garantir luz, né? Daí a sociedade civil, como ela visa garantir o universal, garantir os interesses, né, da coletividade, ela é como se fosse o Estado menor. Né? E quando a sociedade civil não consegue garantir habitação, moradia, educação, alimentação, saneamento básico, luz, etc., o Estado tem esse fim de intervir na sociedade, ou seja, garantir o universal em que a sociedade civil não está com condição de garantir esse universal. Daí uma ideia, né, da liberdade, da igualdade, não desapartada do Estado. O Estado, né, ele é fundamental na concepção filosófico-científica do direito, que visa a liberdade e a igualdade. Ou seja, o Estado para Hegel é uma esfera que visa, né, assim, o universal. É um Estado como esfera que tem não só direito dos indivíduos, tem deveres para com o indivíduo. Ou seja, um Estado em que não é governado, não é direcionado por interesses particulares. Ele não é condicionado pela sociedade civil. É uma esfera que condiciona a sociedade civil, condiciona a família, condiciona a liberdade, né, na perspectiva da igualdade e da liberdade entre todos. O que eu trouxe aqui seria a gente ver um Hegel com mais cuidado. A gente diz que Hegel é abstrato. Hegel está falando, né, não de abstração, está falando de condições objetivas para a liberdade. Quando diz que Hegel é autoritário, Hegel está levando em consideração o indivíduo, está levando em consideração o direito, está levando em consideração, né, a cultura, está levando em consideração a família, a sociedade civil, o Estado, mediações para que nós possamos falar de liberdade, de igualdade. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado ao dizer que Hegel, né, é um filósofo da abstração, é um filósofo autoritário, né, sem contextualizar, né, o próprio Hegel e ver a contribuição do próprio Hegel como um pensador também da liberdade, né, um pensador também da igualdade, um pensador da justiça, né, certo? Mas não é uma justiça meramente formal, né, meramente jurídica, meramente civil. É uma justiça que pressupõe a justiça formal, mas que pressupõe cultura, que pressupõe desenvolvimento da subjetividade, que pressupõe, né, mediações de instituições em que os indivíduos sejam reconhecidos reciprocamente, mutuamente. Portanto, um outro modelo, me parece, né, embora na sociedade, mas que força, né, o que vai além das condições dadas pela própria modernidade. Na modernidade, como é o Hegel aqui, né, a gente tem um direito civil funcionando, a gente tem as condições, né, do desenvolvimento da subjetividade que foram dadas anteriormente pelo Renascimento, pelo Iluminismo, né, pela Reforma, pela Contra-Reforma, mas Hegel, além do direito e além dessas condições subjetivas dadas anteriormente, Hegel pressupõe ou, né, reivindica mediações concretas para se falar de direito, para se falar de igualdade, para se falar de liberdade, ou seja, o direito é a ideia da igualdade, da liberdade para todos, de forma universal, mas de forma efetiva. Logo, requer mediações. Essas mediações têm que ser as condições, né, em que a liberdade, de fato, a liberdade e a igualdade sejam reconhecidas reciprocamente entre os indivíduos. Né? Trata-se de saber se isso é possível, né, na sociedade moderna na qual o Hegel estava inserido. Se isso é possível, né, uma ciência filosófica do direito, que pressupõe a ideia da liberdade, da igualdade para todos,
de forma universal e efetiva, se isso é possível na sociedade moderna, na sociedade contemporânea, né? Na sociedade, vamos dizer assim, capitalista, na sociedade liberal. A sociedade liberal pode ter essas mediações da liberdade e da justiça, como Hegel, né, defende, ou nós teríamos que pensar uma outra forma de sociedade, para além da sociedade liberal. Vejamos que Hegel está falando aqui, né, da sociedade moderna, da sociedade capitalista. Ele está dizendo que, né, ele está falando de uma ideia do direito, de uma ideia filosófica do direito, ou de uma ciência filosófica do direito. E essa ciência filosófica do direito tem que ter como fim, né, a igualdade e a liberdade entre os homens. E essa ciência filosófica do direito pressupõe guardar o direito civil, guardar, né, o campo da cultura, resguardar o campo da cultura e trazer mediações que estão, de certa forma, presentes na cidade moderna, sua família, a cidade civil e o Estado. O problema é, seria possível essa ideia, né, do direito, essa ideia filosófica do direito para Hegel, que é a ideia da liberdade, da igualdade, na sociedade moderna, em que o próprio Hegel, né, viveu, essa ideia, né, da liberdade, da igualdade, é possível na sociedade capitalista contemporânea, na sociedade liberal? O que vocês acham? É possível o direito ser como Hegel pensa, não só o direito civil, ser um direito filosófico que vai além do próprio direito? Ou seja, eu tenho direito à liberdade, mas uma liberdade que eu não tenho liberdade não é direito para ele. Eu tenho direito à igualdade, mas tem uma igualdade só civil, só jurídica, para Hegel ela é insuficiente. Né? Ou seja, o que é, né, uma sociedade livre e igualitária? Essa sociedade livre e igualitária, com essas mediações do direito civil, com as mediações da cultura, né, desenvolvimento da subjetividade, e com as mediações da família, da sociedade civil e do Estado, são suficientes para que nós, né, tenhamos isso que o Hegel está falando, de uma ciência filosófica do direito, que visa uma sociedade livre e igual para todos? Né? Essa é a questão que eu queria colocar para vocês. Eu gostaria que a gente refletisse. Né? Hegel não deve ser considerado como um cão morto, como um pensador meramente abstrato, como um pensador autoritário, mas um pensador que nos dá, né, condição para pensar de forma crítica a liberdade e a igualdade, mas ao mesmo tempo a gente nós podemos nos perguntar se essas questões colocadas por Hegel são suficientes. Né? Ou se Hegel responderia, vamos dizer assim, né, aos desafios colocados pela sua modernidade. E se Hegel ainda hoje, né, seria um autor importante para nós pensarmos a liberdade e a igualdade na contemporaneidade, levando em consideração essas mediações levantadas por Hegel. Obrigada, professor Eduardo Chagas, pela brilhante apresentação. Agradecemos bastante a paciência também, por conta de todos os ocorridos. Então, a primeira pergunta foi a do Zé Pessoa, né? O professor... a conta que aparece é o Corujinha, é o professor Ricardo de Moura Borges, do curso de Filosofia da UESP. Ele pergunta, essa ação interiorizada do indivíduo, que é a tomada de consciência de Hegel, está ligada com o pensamento de Karl Marx? Essa é a pergunta do professor Ricardo de Moura Borges. A segunda pergunta é do professor Evaldo Fernandes. Boa noite. Como o professor diferencia a visão de liberdade e direito de Hegel e aquela de Kant? São duas perguntas bem complexas. Vai mais uma ou tá bom essas duas? Vamos de duas em duas, então. Tá. Queria agradecer, né, muitíssimo as colocações feitas pelo Ricardo, pelo Everaldo, né, são colocações importantes e extremamente pertinentes, né? Em relação ao Everardo, né, quer dizer, o Hegel, ele não nega cabalmente Kant, né? Quer dizer, Hegel,
né, nos princípios da filosofia do direito, vai falar de uma moralidade, né, que é o desenvolvimento da liberdade a partir da interioridade, a partir da internalidade, a partir da reflexão, ou seja, o desenvolvimento da subjetividade a partir de condições dadas pela cultura, dadas pelo desenvolvimento, né, do pensamento. Só que uma liberdade no campo da interioridade, embora seja importante, porque significa que o indivíduo, né, está agindo de forma consciente, nós temos consciência, mas nem sempre nós somos autoconscientes. Nós temos pensamento, temos consciência, mas nem sempre nossa ação é uma ação deliberada, mediada pela consciência. Qual a importância de Kant? É que a ação humana é uma ação, deve ser uma ação autoconsciente, deve ser uma ação mediada, vamos dizer assim, né, pelos imperativos, né, dados pelo entendimento, ou uma ação mediada pela razão, né? Então, Hegel vai adotar isso, que uma sociedade livre pressupõe que os indivíduos, né, respeitem o outro, reconheçam o outro como livre e como igual, não por obrigação, não porque estão forçados pelo direito. Os indivíduos, né, estão no outro patamar da liberdade e da igualdade quando os indivíduos reconhecem, né, quando reconhecem, os indivíduos se reconhecem reciprocamente a partir do pensamento que são livres, que são iguais, né? Na medida que nós refletimos, na medida que nós pensamos, na medida que nós internalizamos, vejamos Kant, nós temos uma ação o quê? Mais consciente, né? Mais universal. Portanto, com condição de reconhecer o outro como igual e como livre. Agora, essa liberdade subjetiva, vai dizer Hegel, né? Ela é importante, mas ela precisa também de condições objetivas, né? Como é que eu vou ter uma cultura? Como é que eu vou ter educação? Como é que eu vou ter as condições de desenvolvimento do pensamento e as condições materiais, né? Quer dizer, para pensar, eu tenho que comer. Para estudar, eu tenho que ter as condições materiais, né? Então, o desenvolvimento da subjetividade é importante, né? Agora, a subjetificação no campo da subjetividade, a liberdade no campo da subjetividade, no caso aqui Kant, né? Quer dizer, o indivíduo é um ser, no caso aqui Hegel, né? O indivíduo é um ser de projeto, Hegel, né? O indivíduo é um ser que, antes de agir, pensa. Antes de fazer algo, arquiteto. Portanto, o homem é um ser de projeto que pensa. Certo? Né? Agora, esse pensamento vem para fora, guiando a ação. Logo, é uma ação o quê? Consciente. Agora, numa sociedade, quando o indivíduo pensa, nem sempre as condições são dadas para o indivíduo pensar. Né? O indivíduo está pensando, uma dada forma de objetividade, essa reflexão, esse pensamento está sendo comprometido. Né? Ou seja, o indivíduo não está tendo condições de fato para pensar. Quando o indivíduo vem para fora, não vem de forma reflexiva, né? Vem de forma alienada, e compromete também o seu pensamento, etc. Mas aqui, no caso, né, Hegel tem um diálogo muito forte com Kant. Né? Ele vai dizer, tudo bem, né, eu falo aqui de liberdade, de uma ideia filosófica do direito, de uma ciência filosófica do direito, que defende uma sociedade livre e igual para todos, e que a sociedade da liberdade, da igualdade, tem que ter a legalidade, tem que ter o direito civil, mas tem que ter também o que o Kant falara, o desenvolvimento da subjetividade, o desenvolvimento, né, da interioridade, da internalidade. Por quê? Porque para o indivíduo reconhecer o outro como livre, reconhecer o outro como igual, o indivíduo tem que estar o quê? No campo, né, mais universal do pensamento. O indivíduo tem que pensar de forma mais universal. Né? Se eu penso de forma universal e o outro pensa de forma universal, se nós pensamos de forma mais universal, nós temos uma relação intersubjetiva de reconhecimento. Nós temos uma relação intersubjetiva, né, de aceitação da liberdade e da igualdade entre todos. Certo? Agora, isso é um momento. Ficar só no campo subjetivo não quer dizer que a liberdade e a igualdade de fato estão sendo reconhecidas no campo da concretude, no campo da objetividade. Porque aí vai dizer, uma coisa é no campo do pensamento. No campo do pensamento, eu tenho uma intenção, que tem que ser não só o meu bem. A intenção vai guiar a minha ação. Né? Mas como meu pensamento é universal, minha intenção é universal. Então, minha intenção é não só o meu bem, mas o bem do outro. Mas, como a intenção é subjetiva, como essa liberdade está sendo interiorizada, internalizada,
no campo subjetivo, né, eu posso pensar que estou pensando bem, que estou desejando bem, que estou reconhecendo a liberdade, mas a partir do meu pensamento, a partir da minha perspectiva, né, a partir do meu interior. Não há outra referência fora a interioridade, a objetividade, as instituições sociais, etc. Por isso que, em nome, né, da intenção, eu posso também fazer o mal. Eu posso, né, em vez de fazer o bem, fazer o mal. Em vez de reconhecer a liberdade, negar a liberdade. Em vez de reconhecer, né, a igualdade, defender a desigualdade. Porque está no campo do pensamento. Então, o desenvolvimento do pensamento, que se dá pelo desenvolvimento da educação, né, da ETSIL, da formação, é fundamental. Mas essa condição, né, do desenvolvimento do pensamento tem que estar ancorada também às condições materiais, às condições objetivas. Né? Quer dizer, nós podemos falar, por exemplo, né, de uma sociedade livre sem defender a educação, sem defender a cultura, sem defender, né, as condições para que os professores possam estudar, pensar, refletir, etc. Nós podemos falar de uma sociedade livre que o pensamento é acorrentado, né, em que o pensamento é assujeitado, em que o pensamento não tem condição de pensar, em que o pensamento não tem condição de refletir, em que a gente não tem condição, né, de ler, de pesquisar, de estudar, não tem tempo para, vamos dizer assim, né, assimilar o que nós estamos vendo, o que nós estamos assistindo. Uma sociedade livre é aquela que tem distância, né, que mantém resistência pelo pensamento, que está sob aviso, que está em alerta, porque o pensamento está ativo, o pensamento está, né, crítico. O pensamento é um pensamento problematizador. Logo, é um pensamento que age de forma ativa com a realidade, ativa com o mundo, que não vai aceitar qualquer direito, né, positivo, não vai aceitar qualquer legalidade. Uma legalidade que pode ser o quê? Autoritária. Né? Uma legalidade que pode, de fato, na verdade, estar negando, né, a igualdade, está negando a liberdade, está defendendo, na verdade, a desigualdade, a não liberdade, a não justiça. Né? Então, é preciso um pensamento crítico. Daí há um diálogo muito forte, né? Hegel com Kant. Para se falar de liberdade, tem que se falar do desenvolvimento da subjetividade, Hegel. Mas esse desenvolvimento da liberdade no campo da subjetividade, para Hegel, não pode ser, né, desancorada, por exemplo, como em Kant, né, desancorada dos instintos, desancorada dos afetos, desancorada essa liberdade subjetiva dos interesses individuais. Os indivíduos também querem ser livres, os indivíduos também querem ser realizados. Não podemos falar de uma liberdade, né, desapartada dos afetos, desapartada dos instintos, como é em Kant, desancorada do mundo externo, né, não condicionada. A liberdade não condicionada é uma liberdade vazia. Né? A liberdade ela é condicionada, sim, né, pela cultura, é condicionada, sim, pelos nossos afetos, pelos nossos instintos, pelos nossos interesses, pelo nosso tempo, né, certo? Pelo ambiente, pela natureza, pela ecologia, pela história. Então, uma liberdade não condicionada é uma não liberdade. Falar de liberdade, né, subjetiva, Kant, sem condição, é de falar de não liberdade. É defender a liberdade sem defendê-la. A liberdade tem que ter as suas condições para que ela possa ser livre, para que ela possa, né, se realizar. Então, há um diálogo muito forte, né, de Kant, de Hegel com Kant. Hegel absolve Kant, mas, ao mesmo tempo, né, coloca críticas, né, a essa liberdade subjetiva definida por Kant. Em relação ao Marx, né, eu estou me montando aqui, mas caiu. Essa questão da subjetividade, claro, né? Pode-se fazer aqui uma relação com Marx. Marx também vai falar o quê? Marx vai fazer uma crítica a essa sociedade moderna, a essa sociedade capitalista, né? Em que o trabalho é uma atividade livre, consciente, mas quando o indivíduo trabalha, corrói a sua subjetividade. Quando o indivíduo trabalha, é um trabalho mecânico, repetitivo, né? Cansativo, compromete o pensamento. E o indivíduo, pelo fato de ser uma mercadoria, é uma coisa, e vai ser portador de uma subjetividade também codificada. Uma subjetividade o que? Assujeitada. Né? E para que haja emancipação, revolução, é necessário, né, emancipar também a subjetividade do indivíduo. Né? É necessário ter uma subjetividade crítica, né? Uma subjetividade que não colabore, né? Que não seja só de adaptação, como é dizer, né? Não há uma subjetividade conformada.
Nós não podemos falar de revolução só por chefes de partido, só por lideranças, né? Só por professores. É a sociedade que tem que estar subjetivamente emancipada, criticamente emancipada, né? Por isso que, como é que a sociedade é subjetivamente emancipada? Como é que a sociedade é subjetivamente crítica? Quando a educação for valorizada, a cultura for valorizada, o pensamento for valorizado, né? Ou seja, os indivíduos não são, pelo fato de serem trabalhadores, né? São reacionários porque querem ser reacionários. Os indivíduos, pelo fato de serem trabalhadores, né? São conservadores porque querem ser conservadores. Não. É preciso dar condições para que a subjetividade seja crítica. É preciso dar condições para que a subjetividade, né, seja autoconsciente, né, seja problematizadora. Claro que a sociedade de mercado, né, a sociedade, né, liberal ou neoliberal hoje, né, ela não vai dar essas condições. Ela vai, né, lutar, certo, a todo custo para ter o domínio da subjetividade. Não basta só criar as condições para a reprodução do capital. Não basta só criar as condições, né, para a exploração. É necessário criar também as condições para que a subjetividade se mantenha dócil, se mantenha, né, subserviente aos interesses do capital. E o rei está falando, olha, uma sociedade livre não pode ser só pela legalidade, não pode ser só pelo direito, né, civil. Porque o direito civil vai garantir legalidade, mas nem toda legalidade, né, quer dizer que é legítima, ela pode se tornar autoritária, pode se tornar, né, dominadora. Então é necessário uma subjetividade para resistir a isso. Certo? Agora, como isso? Marx é interessante, porque Marx vai dizer, olha, isso não pode ser na sociedade moderna. A sociedade capitalista não vai dar as condições, né, mantendo a sociedade capitalista e criando as condições, ao mesmo tempo, de uma subjetividade crítica. Né? A sociedade moderna e contemporânea, elas são antíteses, né, a uma subjetividade crítica. A uma subjetividade, vamos dizer assim, né, que não está, né, de acordo com os interesses do capital. Então, as outras duas perguntas são do Iago Oliveira. O Iago Oliveira ele pergunta, professor, para Hegel, então, sempre liberdade e igualdade vai andar lado a lado? Essa é a pergunta do Iago Oliveira. E a Viviane Machado pergunta, professor Eduardo Chagas, já que, segundo Hegel, há na necessidade de trabalho para o reconhecimento da liberdade e da igualdade entre todos. Não, essa é uma afirmação, desculpa. Professor Eduardo Chagas, já que, segundo Hegel, há na necessidade de trabalho para o reconhecimento da liberdade e da igualdade entre todos. Como pensar Hegel atualmente, diante da atual conjuntura? Essas são as outras duas perguntas. Eu perdi um pouco, mas ficar aqui começar com a Viviane. Eu acho, Viviane, muito obrigado pela colocação, né? Eu acho que hoje é de extrema importância, né, embora possamos fazer várias críticas a Hegel, mas essa reivindicação de Hegel da igualdade, da liberdade, pelo reconhecimento do trabalho, isso significa o quê? Uma crítica à sociedade contemporânea hoje, ou seja, que os indivíduos querem trabalhar, né? Que os indivíduos querem ser reconhecidos. E o reconhecimento do trabalho é o não reconhecimento ao capital, entende? Quer dizer, ou seja, que nós não podemos falar, né, de justiça, de igualdade, de liberdade, não podemos falar de ética sem o reconhecimento daqueles que trabalham, né? Sem o reconhecimento daqueles que labutam para satisfazer as nossas necessidades, ou seja, a articulação da emancipação pelo trabalho significa o quê? Uma negação hoje ao capital, que o capital não pode ser aceito, que a sociedade do capital, em que o trabalho é explorado, em que o trabalho é negado, não pode ser, essa sociedade não pode ser vista como uma sociedade livre, como uma sociedade ética, né? Ou seja, que essa sociedade liberal, moderna, em que há a exploração e a negação do trabalho, ela não pode ser vista numa perspectiva de uma sociedade livre, de uma sociedade igualitária, porque afirmar o trabalho seria negar o capital. Afirmar o mundo do trabalho seria afirmar, né, que as coisas são produzidas pelo trabalho, produzidas pela coletividade, e que essas coisas deveriam pertencer à coletividade.
e não a um grupo, não a um setor privado, né? Em detrimento do coletivo, em detrimento do social. Então, o reconhecimento do trabalho leva a uma crítica, né, à sociedade liberal contemporânea, mostrando que a sociedade não pode ser uma sociedade da liberdade e da igualdade. O reconhecimento do trabalho, né, ou seja, trabalho articulado com a liberdade, com a igualdade, leva também a uma discussão sobre as teorias, né, da liberdade e da igualdade que ficam desancoradas das necessidades dos indivíduos. As teorias da liberdade e da igualdade só no sentido formal, ou só no nível da consciência, né, sem articular essa liberdade formal ou essa liberdade no campo da consciência ao campo material, né, ao campo do trabalho, da labuta, das necessidades dos indivíduos. Essa reivindicação de reconhecimento do trabalho significa também chamar a filosofia, né? Chamar também a teoria, chamar também os intelectuais, chamar também os pensadores para o mundo da necessidade dos indivíduos. Né? Ou seja, que nós não podemos estar filosofando, nós não podemos estar defendendo filosofia, teorias da liberdade, da igualdade, alheias, né? Externas ao mundo dos indivíduos, às necessidades dos indivíduos, alheias ao mundo do trabalho dos indivíduos, ou seja, que há um certo intelectualismo, vamos dizer assim, né? Na filosofia, ou no campo, vamos dizer assim, né? De uma certa intelectualidade que fala de liberdade, que fala de igualdade, que fala de justiça, que fala de ética, mas ignorando os trabalhadores, né? Ignorando as pessoas simples que trabalham, ignorando as necessidades dos indivíduos, né? Ignorando o mundo real. E o rei está chamando, olha, né? Uma sociedade livre, tudo bem, tem que ter a legalidade, né? O direito civil, uma sociedade livre tem que ter as condições de desenvolvimento da subjetividade, mas tem que ter o reconhecimento daqueles que lá estão, né? Tem que ter o reconhecimento daqueles que, que estão no mundo do trabalho, né? Vejamos que a filosofia ficou muito, me parece, né? Alheia ao mundo do trabalho, ficou alheia, né? Ao mundo das pessoas que são exploradas, né? E que a filosofia ficou muito um campo mais conceitual, né? Mais teórico, falando de teorias da liberdade, da igualdade, que não dialogam com o mundo dos indivíduos, né? Onde uma teoria da liberdade, da igualdade, da justiça, da ética, que não tem vínculo com o mundo real dos indivíduos que trabalham, né? Esses indivíduos querem ser livres, esses indivíduos querem ser tratados como iguais, e esses indivíduos que contribuem para que a sociedade seja sociedade. Esses indivíduos que criam as condições para que hajam, né? Liberdade, justiça, etc. E esses indivíduos são esquecidos, né? Eles são, vamos dizer assim, né? Praticamente não objeto de especulação teórica, né? Não objeto de reflexão, não objeto de preocupação dos filósofos. Então, trazer o mundo do trabalho significa trazer o mundo da necessidade para que nós, né, tenhamos uma preocupação teórico-filosófica. Trazer o mundo das pessoas simples, né, que a filosofia tem que dialogar com o mundo das pessoas. Certo? Agora, afirmar o mundo do trabalho não é afirmar a exploração, não é afirmar o mundo do trabalho como querem, né, a elite e a classe média alta, que os indivíduos só trabalhem, que os indivíduos não têm o direito, não possam usufruir do resultado do trabalho. É só trabalhar, né? Mas sem as condições e sem, né, os resultados que o trabalho gera, e resultados esses que ficam com apenas alguns, né, com setores da classe média alta ou com setores, né, da burguesia. E eles não estão preocupados reconhecendo o trabalho, estão reconhecendo só a exploração do trabalho. O reconhecimento do trabalho é reconhecer que o resultado do trabalho ficou no trabalho com a sociedade. E que o trabalho tem as condições para que ele se realize como livre, né? Que ele se realize como o desenvolvimento da reflexão, do pensamento no ato do trabalho. E que a teoria não fique alheia, né, externa a esse mundo, como é hoje, no século XX, né? E no século XXI. Né? Praticamente nós não dialogamos com os descamisados, nós não dialogamos com os miseráveis. Né? A filosofia não dialoga com os sem teto, né? Com os mendigos, com os pobres, né? Com os que moram nas ruas, entende? Essa liberdade, essa igualdade não chega lá. Né?
é um diálogo com o mundo do trabalho. E nós, isso não é fazer sociologia, né? É fazer filosofia, pensar sobre a necessidade dos indivíduos, né? Pensar sobre a liberdade também, né? Tem que ser universal para todos, né? Tá certo? Não pode estar desarticulada daqueles que labutam, daqueles que garantem a sociedade. Então, eu acho interessante isso. Eu não sei, foi feita outra colocação, agora eu não me lembro, né? Vejamos que a gente está numa sociedade, né, em que os direitos, né, são negados, né? Direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito ao trabalho, né? Nós estamos numa sociedade que é, vamos dizer assim, caminhando para a barbárie, porque nós temos a modernidade que vai anunciar direitos, né? O Estado de Direito, que vai garantir minimamente a saúde, que vai garantir minimamente, né, a alimentação, a moradia, ou seja, tratar o indivíduo de forma universal, tratar o indivíduo como cidadão. E aí nós estamos assistindo no século XX, século XXI, sociedades autoritárias, né, certo? Que se colocam como pré-modernos, ou seja, né, negar todos os direitos que foram conquistados, né, tá certo? No século XXI. Direitos esses que foram conquistados através de luta, né, através de organização, através vamos dizer assim, de resistência ao capital. E hoje a gente vê um retrocesso a isso, né? Quer dizer, a gente quer uma sociedade para além da democracia burguesa, mas na própria democracia burguesa a gente está tendo retrocesso, né? Que é o direito mínimo de ser cidadão, de ser considerado como livre, como igual, de ter direito à habitação, ter direito à alimentação, ter direito à saúde, né? Ter direito. Esses direitos estão sendo ruídos, né? Negados. Por quê? Porque tem um Estado, certo? Que, na verdade, não é um Estado para a sociedade, não é um Estado para atender a coletividade, é um Estado mínimo para atender o capital, né? Com direito público, com dinheiro, né? Investimento público, né? E que, né, esse Estado não atende mais as camadas populares, não atende mais as necessidades dos indivíduos e coloca os indivíduos como se fosse no estado, né, de natureza, ou seja, quer dizer, não é a questão da sobrevivência, ou seja, a violência, né, a fome, a falta de saneamento básico, a falta de saúde é uma forma que de ir selecionando os indivíduos, né, de eliminando os indivíduos, ou seja, né, uma forma que a classe média alta, né, e a elite, né, e os dominadores têm, vamos dizer assim, né, de uma nova seleção natural, ou seja, o Estado não não criar as condições mínimas, né, para proteger os indivíduos. Deixar os indivíduos entregues à violência, à fome, né, à falta de saúde, à falta de saneamento, né, para que os indivíduos venham, vamos dizer assim, a perecer. Né? Ou seja, né? Então, não sei se seriam essas questões, Amélia, eu não peguei todas, eu estava meio avoado, estou um pouco meio avoado. Obrigada por Depois da nossa confusão, fiquei meio aturdido hoje. Né? Eu também. Eu também fiquei meio aturdida, meio nervosa também. Eu nunca tinha passado por isso. Perde um pouco. Ainda faltam duas. Ainda faltam duas, a da Cris e a do José Nogueira. As duas últimas. A Cris pergunta, professor, se a liberdade e a igualdade têm como uma de suas determinantes o trabalho e na sociedade burguesa este é explorado e condicionado pela propriedade privada, então seria impossível atingir a liberdade e a igualdade plena dentro do sistema capitalista? Perdão se a pergunta não tiver nexo, não sou da filosofia. Saudações. Essa é a pergunta da Cris, ou do Cris, desculpa, do Cris. E a do José Nogueira, seria então a liberdade um produto da consciência, além das mediações? Boa noite a todos. Essas são as duas últimas perguntas, professor. Então, né, quando Hegel defende aqui, né, a ideia do direito, ou a ideia filosófica do direito, né, ou uma ciência filosófica do direito, que tem como fim a liberdade e a igualdade, né, a liberdade, assim, de imediato, nós somos seres livres. Tá? E a modernidade vai reconhecer isso no campo do direito, né, no campo do direito civil. A modernidade vai reconhecer isso no campo do iluminismo, no
campo da renascença, da reforma, da contra-reforma, que o homem é um ser de pensamento, né? Que o homem é um ser de reflexão, que o homem é um ser livre, né? Em princípio. Ou seja, o homem não é um ser onde a sua natureza é uma natureza muda, né? Onde nós, né? Quer dizer, quando nós somos pessoas, nós somos um ser que pensamos, nós somos um ser que criamos, nós somos um ser que vemos, né? Temos condição de vir para fora e criar as condições para que a nossa própria liberdade se amplie. Então, nós somos um ser, em princípio, livre, né? Mas não é uma liberdade absoluta, é uma liberdade condicionada pelo nosso corpo, pela nossa natureza, condicionada também pela natureza externa e condicionada também pela história. E embora nós sejamos livres, e essa liberdade não seja absoluta, não seja abstrata, seja condicionada pela história, seja condicionada pela nossa natureza, pela natureza externa, essa liberdade ela não quer dizer que ela esteja efetivada, né? Quer dizer, há também empecilhos, né? Há também dificuldades, barreiras, né? Para que a liberdade, para que a liberdade não se efetive. Nós temos na sociedade moderna condições, por um lado, né, dadas à liberdade, mas nós temos também condições que são desfavoráveis à liberdade, na medida em que, por exemplo, né, a questão da cultura é negada, a questão da subjetividade, do desenvolvimento da subjetividade é negada, a questão do conhecimento é negada, a questão do trabalho que o indivíduo, ao trabalhar, reflete, ao trabalhar o indivíduo cria, o trabalho passa a ser também um trabalho explorado, né? Uma extensão que compromete a liberdade, que compromete a reflexão, que compromete o desenvolvimento do pensamento. Nós temos uma sociedade em que, né, o indivíduo é reduzido só a trabalho, só a labuta. E quando termina o trabalho, o indivíduo não tem tempo livre para pensar, para refletir. E quando tem tempo livre, o mercado usa esse tempo livre, né, que é o tempo do entretenimento, para fazer com que o indivíduo não tenha espaço para pensar. Ou seja, você tem razão, Cris, né? O trabalho, Cris, né, Cristiano? O trabalho para Hegel, né, é uma mediação da liberdade, da igualdade. Agora, não trabalho na forma capitalista, né? Não trabalho assalariado, não trabalho abstrato, não trabalho que produz e reproduz valor. Esse trabalho abstrato, esse trabalho assalariado, esse trabalho alienado é um trabalho extensivo, é um trabalho que cansa o corpo, cansa a mente, que arruína o corpo e arruína a mente. É um trabalho que não cria condições para a reflexão, que não cria condições para o pensamento. É um trabalho que não é reduzido e que não dá espaço para o tempo livre, para, né, o desenvolvimento de outras atividades criativas, etc., né? Então, a liberdade não é só um produto da consciência. A liberdade, né, ela não pode ser vista só subjetivamente. O homem é um ser livre, né? Então, é um ser que pensa, um ser que cria, né? O animal não é livre. O animal repete, né? De acordo com de acordo com as suas determinações orgânicas. Nós não repetimos, nós criamos, nós somos livres, mas nossa liberdade precisa ser o quê? Ampliada, precisa ser efetivada. Daí nós precisamos o quê? Trabalhar para que as condições sejam favoráveis à nossa liberdade, né? E na sociedade moderna e contemporânea, essas condições não estão dadas, né? Essas condições são adversas ao desenvolvimento da liberdade. Na sociedade moderna e contemporânea, as condições são adversas à igualdade e à liberdade, embora a liberdade e a igualdade sejam anunciadas, né, na abstração pelo direito positivo, pelo direito jurídico. Mas isso é insuficiente, né? O direito a anunciar a liberdade, que nós somos livres. O direito a anunciar a igualdade e a liberdade, que nós somos iguais e somos livres, né? Mas só no campo da forma da lei, só no campo da abstração, que serve para dar um rasgo, um traço, né, de civilidade, de legitimidade à sociedade moderna e contemporânea, para dizer que a sociedade moderna e contemporânea são sociedades, né, avançadas, são sociedades civilizadas, são, portanto, sociedades, né, que devem servir de modelo para a liberdade, para a igualdade, para a consciência humana. E, na verdade, então, essas sociedades modernas e contemporâneas, elas são, né,
um avanço no que tange a ideia da liberdade, da igualdade, mas elas trazem entraves, né? Como a negação da cultura, a negação da educação, né? A negação de fato da igualdade, né? E da liberdade de forma plural na sociedade, né? A negação do trabalho, né? A não socialização da riqueza, etc. Né? Então, o que eu queria dizer é que Hegel, né, tem uma ideia da liberdade e da igualdade não meramente abstrata, meramente formal ou absoluta, tomando Hegel como um pensador, né, do absolutismo, como Hegel autoritário, ou que Hegel trata a ideia da liberdade, da igualdade de forma abstrata, sendo um pensador, vamos dizer assim, meramente subjetivo. Não. Hegel é um autor que dialogou de forma crítica com a modernidade. Né? Ele coloca crítica ao direito, coloca crítica, né, a uma liberdade meramente formal, meramente subjetiva, coloca mediações para que a liberdade, a igualdade e a justiça sejam efetivadas. Né? Essas mediações também servem de crítica à própria sociedade moderna, etc. Embora haja algumas insuficiências no pensamento hegeliano que a gente pode detectar na próxima live sobre o direito, né, em Marx. Né? Daí pode fazer uma discussão melhor Marx com Hegel, né? Colocando a relevância e os limites, vamos dizer assim, do pensamento de Hegel no que tange a questão do direito. Sim. Obrigada, professor. Não temos mais nenhuma. Aliás, temos só uma colocação, a do professor. Esqueci o nome aqui, aparece o Corujinha, ele é professor da UESP, de filosofia. O nome dele é Ricardo de Moura Borges. Ele fala: idealismo ou um pé no materialismo? E logo após ele fala: quais obras de Hegel o senhor indicaria para o entendimento de suas reflexões? E comentadores. Ricardo. Qual é a pergunta anterior? Não entendi. Antes dessa, eu não... Idealismo é anterior. Uhum. Certo. Ok. Aí depois daqui tem o quê? Idealismo, pré-materialismo. Eu acho que ele Depois, quis dizer que sim, Hegel já existe um pé no materialismo. Né? Aí acredito que ele está remontando aqui a crítica de Marx a Hegel. nós não podemos, né, tratar Hegel como um mero pensador subjetivo, ou seja, Hegel numa perspectiva subjetivista, né, em oposição à objetividade. Na verdade, me parece problemático a gente trabalhar objetividade e subjetividade de forma separadas, né? Objetividade e subjetividade não se separam, né? Não existe uma objetividade em que a subjetividade não esteja objetivada. E não existe uma subjetividade arrancada da objetividade. Né? Mas nós vamos ver em Hegel níveis, tá certo? De subjetividade, níveis de abstração que pressupõem assim, desenvolvimento da própria objetividade. Nós vimos aqui, né, nessa ideia filosófica do direito, níveis, né, de desenvolvimento da ideia da liberdade, e esses níveis são níveis de abstração, certo? Ou seja, mas é uma abstração do real, uma abstração da objetividade. Ou seja, quanto mais universal, mais mediações a gente está levando em consideração o direito positivo, levamos em consideração o desenvolvimento da subjetividade, levamos em consideração mediações, né, sociais, né, históricas, institucionais, como a família, a sociedade civil, o Estado, levando em consideração o trabalho, etc. Então, tratar Hegel no sentido de forma colossal, como um pensador subjetivo, isso acaba levando, talvez, né, uma pobreza do pensamento de Hegel. Né?
ou tratar o Marx meramente como um pensador, né, objetivo, como se Marx não tivesse também uma teoria da subjetividade, como se Marx também tivesse uma preocupação com o subjetivo. Esses termos eu acho que tem que ter um certo cuidado, não que esteja errado, mas tratar um pensador como meramente subjetivo, o outro meramente objetivo, pode talvez, né, criar problemas, né, na apreensão da contribuição mais universal de um dado pensador. Né? A gente pode estar tendo, vamos dizer assim, visões unilaterais, né, do subjetivo sem o objetivo, do objetivo sem o subjetivo sem o objetivo. São momentos diferentes, mas inseparáveis. Né? Eu diria que Hegel é um autor, né, é um filósofo, né, da liberdade objetiva. Hegel está defendendo a eticidade. O que é a eticidade? É a liberdade, é a igualdade no campo da objetividade. Hegel, um pensador que vai defender a liberdade, a igualdade, a justiça, não é no campo da legalidade só, não é no campo da formalidade do pensamento. Hegel está defendendo uma ideia filosófica do direito, que é uma ideia da liberdade, da igualdade, da justiça para todos, mas no campo do objetivo, no campo das instituições, no campo da história, no campo da cultura, né? Ou seja, passando pela família, passando pela sociedade civil, passando pelo Estado, passando pelas instâncias, né, concretas da sociedade. Não é uma liberdade subjetiva, não é uma igualdade subjetiva, não é uma liberdade meramente abstrata, é uma liberdade, uma igualdade concretas. Ele está falando de liberdade, de igualdade concretas, objetivas. Ele está colocando aqui a necessidade de mediações objetivas, mediações institucionais, né? Portanto, históricas, para se poder falar de fato sobre liberdade, sobre igualdade, sobre justiça. Ele não está reivindicando aqui para falar de liberdade, de igualdade e justiça, só a legalidade abstrata do direito, só o campo assim, filosófico, cultural, né? O campo subjetivo do pensamento. Não. Hegel está dizendo, olha, o direito é importante, embora tenha limites, eu não estou negando o direito. Ele é importante, mas faço críticas ao direito positivo. Eu estou falando aqui também das condições subjetivas, né, do Kant, não nego, né, que a liberdade tem que ter também essas condições subjetivas, mas é necessário, além da legalidade, além da subjetividade, também as condições objetivas, as condições materiais. É o que o Hegel está fazendo. Só que ele não está falando aqui só de condições objetivas sem a subjetividade, sem a legalidade, sem o direito, né? Falando de um todo, como condição da liberdade, da igualdade, da justiça. E esse todo tem mediações. Mediação do direito civil, a mediação do desenvolvimento da subjetividade e a mediação das instituições concretas, das instituições sociais, né? Das instituições que são materiais, históricas. Tá? Porque a gente tem uma visão muito, talvez, distorcida, talvez, né, do Hegel, uma visão muito, talvez, unilateral do Hegel, né? E aí talvez a gente perca, né, a riqueza do Hegel. Apreender a riqueza do Hegel não quer dizer concordar necessariamente, né, com o Hegel. Mas também nós não podemos empobrecê-lo, né? Reduzi-lo a um pensador meramente abstrato, meramente totalitário, meramente subjetivo, né? Que isso não condiz com a totalidade do pensamento hegeliano. Né? Vejamos aqui, ele está falando de liberdade concreta, ele está falando de igualdade, liberdade e justiça concretas. Ou seja, que a liberdade, a justiça, a igualdade não sejam defendidas só na legalidade, só na forma da lei, só na abstração. Que a liberdade, a igualdade e a justiça não sejam defendidas só no campo do pensamento, no campo subjetivo. Pelo contrário, né? Que a liberdade, a justiça, a igualdade, que são próprias do direito, né? Agora do direito filosófico, sejam definidas aonde? No campo da objetividade, no campo das mediações sociais. Né? Isso é um Hegel, no campo das instituições. Nós podemos falar de liberdade externa a essas instituições. Ver como é que a liberdade, a igualdade, a justiça estão no campo objetivo, estão no campo material, no campo das instituições sociais. Uma coisa é a liberdade no campo da lei, uma coisa é a liberdade, a igualdade no campo subjetivo, outra coisa é a liberdade, a igualdade
que é interesse do Hegel, né? Dessa ideia filosófica de direito, como é que está a liberdade, a igualdade, a justiça, como é que estão, né? A liberdade, a justiça, a igualdade, no campo das instituições, no campo da objetividade, no campo, né, da concretude do real. Né? Senão, nós estamos falando aqui de uma liberdade que não é liberdade. Nós estamos falando de justiça que não tem, né, no mundo objetivo. Ele está falando do mundo objetivo. Então, meu muito obrigado pelas colocações. Me perdoe por hoje. Eu fiquei um pouco meio confuso também, meio atrapalhado com o que houve, mas eu acho que na próxima live, né, a gente pode se organizar melhor e não ficar tão meio conturbado como foi, talvez, né, essa exposição. Obrigada, professor Eduardo Chagas, obrigada a todos os participantes, obrigada pelas colocações, pelas dúvidas, pelas intervenções. Foi um evento muito rico, apesar de tentarem impossibilitar no início da nossa palestra, mas conseguimos, e conseguimos bem. Né? A próxima será daqui a uma semana, e vamos conversar, a equipe organizadora com o palestrante, como a gente vai se prevenir para que isso não ocorra de novo, né? A invasão de pessoas desagradáveis para atrapalhar nossa palestra. Muito provavelmente enviarei um novo link do Meet para o e-mail dos participantes, né? E não vou divulgar nas redes sociais, né? Só para quem se inscreveu e enviou o e-mail. Se ocorrer o problema novamente, vamos usar a mesma alternativa, que é o canal do professor Eduardo Chagas. E é bom que também fica gravado para quem quiser assistir novamente, é só entrar no canal do professor. Aproveitando o momento, curtam o canal do professor Eduardo Chagas, se inscrevam. Tem muitos vídeos interessantes sobre filosofia, sobre Hegel, sobre Marx, sobre Feuerbach e tantos outros. Né? É um canal muito cheio de informações. Mais uma vez, professor, desculpa pelo ocorrido. Eu fiquei meio também atordoada, sem saber o que fazer, quando eu vi aquelas pessoas entrando e fazendo aquelas intervenções mal educadas. Fiquei nervosa, sem saber o que fazer, mas felizmente deu certo. Eu peço desculpa e agradeço a compreensão de todos vocês, do professor Eduardo Chagas. Queria agradecer novamente a Amélia. Muitíssimo obrigado, né, pela paciência, pela organização, pela boa vontade. Agradecer a todos que permaneceram. Externar também minhas desculpas, né? Eu fiquei um pouco meio perdido hoje, então acabei ficando um pouco sem condição, né, de ministrar essa live, mas eu acho que, no geral, ela saiu, né, com algumas limitações, e talvez na próxima a gente tenha condição de dar uma live mais contundente, né, mais concentrada, né, particularmente sobre Marx, questão do direito, da justiça, que é um tema também interessante e pouco trabalhado. Né? Tem aí meu canal, como a Amélia falou, né, o canal Eduardo Chagas no YouTube, é um canal gratuito. Quem puder se inscrever e divulgá-lo é muito importante para que ele possa circular e sobreviver no YouTube. É necessário que a gente se inscreva, que a gente divulgue. Tá? Então, obrigado a todos, tá? por estar aqui presente hoje. E, mais uma vez, perdoe-me, né, pela organização. A Amélia fez tudo para que tudo desse certo, mas, infelizmente, tivemos esses contratempos, né? Essas contradições que fazem parte do nosso tempo, infelizmente. Obrigada. Deu certo, no final deu certo. Até a